vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a pergunta que esse mestre da lei faz a Jesus Cristo no Evangelho de hoje não é uma pergunta inédita, como se tivesse sido o único que tivesse interrogado isso a Jesus. Nós escutamos em outra passagem do Evangelho o jovem rico que pergunta ao Senhor: Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Nesse sentido, nós temos duas pessoas com a mesma pergunta e finalidades diferentes. A finalidade do jovem rico era encontrar sentido na sua vida. Ele estava em busca de querer alcançar algo mais na sua vida. Estava buscando uma maturidade maior da sua vida, da sua fé, por mais que não tenha sido capaz de abraçar aquilo que Jesus Cristo disse a ele. Porque depois dessa pergunta, Jesus disse, vai, vende todas as suas coisas, os seus bens, dá aos pobres, venha e me siga. E o jovem foi embora triste, porque não conseguiu dar esse passo. A finalidade, a intenção da pergunta do mestre da lei no Evangelho de hoje é colocar Jesus em dificuldade. A intenção é maliciosa. Não era a busca de uma resposta que o conduzisse a Deus, mas para desautorizar aquele que falava em nome de Deus e que já chamava a atenção das multidões. Vede, ele fala como quem tem autoridade. A autoridade de quem fala, proclama a palavra de Deus por meio de sinais, por meio de obras. O que nós precisamos considerar na nossa vida cristã é justamente isso. O anúncio da palavra de Deus, o anúncio do reino, deve estar intimamente associado às nossas ações, práticas evangélicas, das virtudes, dos valores que nós aprendemos de Jesus Cristo no Evangelho que nós ouvimos. Ainda no Evangelho de hoje, o Senhor apresenta a parábola do samaritano, que nós conhecemos como o bom samaritano, porque nós já fazemos um julgamento das suas ações. Ele foi bom, ele agiu com compaixão. Teve compaixão daquele homem que estava ferido no meio do caminho. Quem tem compaixão é aquele que se coloca no lugar do outro, é aquele que olha o outro pelas suas dores, pelas suas provações e assume a cruz junto com ele. Então é aquele que tem uma comunhão com a vida do seu próximo. E nessa parábola do samaritano, nós temos alguns personagens que não podem passar despercebidos da nossa reflexão. No início, Jesus diz que certo homem, esse certo homem se refere a cada um de nós, desde Adão, todos nós, pecadores. O pecado, aquilo que fere a nossa alma, aquilo que nos priva da graça de Deus. Então, é uma agressão, algo que nos agride intimamente. Por isso, a imagem desse certo homem violentado, agredido, ferido no meio do caminho. Precisamos pensar a nossa condição de vida. Somos pecadores enquanto estamos nesse mundo, mas não podemos nos conformar ao pecado. Considerando que o pecado, ele é uma deliberação, um consentimento da nossa parte, nós consentimos com o pecado na nossa vida, assim como também devemos procurar a força interior suficiente para superar as condições de pecado. Termos maturidade e consciência cristã para compreendermos que pecado, ele não precisa fazer parte da nossa vida. Infelizmente, nós ainda encontramos irmãos e irmãs que consideram o pecado como algo do cotidiano, do dia a dia. Ah, padre, frei, os pecados do dia a dia, esses do cotidiano. Isso é lamentável. Nós precisamos abrir a nossa mente para que isso que nós consideramos parte do dia a dia, do nosso cotidiano, seja algo que precisa ser expurgado da nossa vida. E isso depende de cada um de nós, da nossa compreensão,
da clareza da Escritura, do caminho que nós estamos percorrendo e daquilo que nós queremos alcançar. A parábola ainda apresenta a imagem do sacerdote e do levita, pessoas reconhecidas na sociedade judaica, também entre todos os judeus na religião, pessoas que têm conhecimento da lei e daquilo que é sagrado. E aí nós precisamos dizer também para nós mesmos hoje, o sacerdote e o levita também nos representam nas nossas incoerências. Se aquele certo homem nos representa na condição de pecado, esses outros dois nos representam nas nossas incoerências e no nosso contra-testemunho. Ter conhecimento da Escritura, ter conhecimento da lei, da doutrina, das liturgias que nós celebramos, não são suficientes para nos alcançar a salvação. Nós precisamos sempre considerar que a salvação é fruto daqueles que promovem o Evangelho, promovem a edificação do reino de Deus. E só promove aquele que está em movimento. É uma ação e nós precisamos recuperar a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com o papel de cristãos verdadeiros no mundo de hoje. E quando falamos no mundo, não estamos falando somente do mundo externo, mas do mundo interno, da nossa igreja, das nossas famílias, porque é de dentro que vão surgir as intenções, a força, a ação em prol do reino de Deus. Então não podemos ser como o sacerdote e o levita, que conhecem o necessário de Deus, mas não agem como Deus ensina. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, quando Moisés fala ao povo a respeito dos mandamentos, ele diz: ouve a voz do Senhor teu Deus. E aí ele segue dizendo: na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Lá no finalzinho completa: ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Nós não podemos pegar os mandamentos de Deus, a Escritura, e colocar como algo inacessível para ser vivenciado. Está certo que em algum momento os discípulos disseram a Jesus: essa palavra é dura demais, quem pode vivê-la? Pode viver aqueles que estão com o coração aberto, dispostos e comprometidos a dar um pouco mais de si. E nisso entramos na imagem do samaritano. O samaritano, que é a imagem daquele povo que não tinha boas relações com os judeus, os inimigos da fé, os apóstatas, aqueles que negaram e assim por diante. Tantas outras coisas que os judeus consideravam em relação aos samaritanos. Mas a imagem desse samaritano que Jesus Cristo nos traz é para compreendermos que não é o fato dele ser samaritano. Ele não fazia parte dos grupos fiéis que ocupavam os primeiros lugares, mas o que importa na imagem do samaritano é a sua ação, não quem ele é. Posso ser sacerdote, levita, mas também posso ser samaritano. O que vai me julgar diante de Deus são as minhas ações. Por isso, as ações, a partir do Evangelho, são fundamentais para que nós possamos alcançar o prêmio prometido a todos aqueles e aquelas que se dispõem, com comprometimento, a edificar o reino de Deus. Esse samaritano nos traz a imagem de Jesus Cristo. Uma vez que todos nós somos os feridos do caminho, Jesus Cristo vem ao nosso encontro para nos curar de nós mesmos, curar do mal que nós impomos a nós mesmos e, consequentemente, alcança também o mundo, as outras pessoas. A importância de considerarmos que a cura que Jesus Cristo faz a cada um de nós, o encontro que Ele promove, é para que nós possamos dar continuidade a essa missão que Ele entrega a todos os seus discípulos. Por isso, tem um personagem nessa parábola que talvez possa passar esquecido na nossa reflexão, mas que é importante ressaltar: o dono da pensão. O samaritano pega aquele que estava ferido no caminho e leva para uma pensão,
cuida dele, faz curativos com óleo, com vinho, mas segue o seu caminho e diz ao dono da pensão: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Quem é o dono da pensão? Somos todos nós também, na condição de discípulos de Jesus Cristo. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro, mas também confia a missão a cada um de nós. E o Senhor espera que, ao retornar, possa nos retribuir por todo o bem que nós temos condições de fazer. E quando pensamos nesse próximo, que o mestre da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Quando pensamos nessas pessoas, não podemos colocar nesse pacote de proximidade somente as pessoas que nós amamos e que estão ao nosso redor, mas inclusive aquelas que não amamos, aquelas que não conhecemos, aquelas que ofendemos, aquelas que nos ofendem. Essa relação conflituosa que nós temos entre nós, seres humanos. É importante que nós possamos perceber que a palavra de Deus e o bem promovido a partir do ensinamento de Jesus, ele tem um destinatário, mas não tem condição. É para todo mundo, sem condições. Não podemos condicionar a nossa ação evangélica ao nosso bel prazer. Aqueles que se colocam no mundo como discípulos de Jesus Cristo têm uma missão de alcançar a todos os homens e mulheres necessitados. E ainda quando pensamos nisso, precisamos considerar que o nosso trabalho, a nossa missão, não pode ser apenas dentro das possibilidades. Bom, eu vou fazer aquilo que é possível. O que eu não posso fazer, outro faz. Dentro da proposta de Jesus Cristo, nós precisamos considerar o que é necessário. Necessário. Porque aí nós nos desinstalamos da nossa zona de conforto. Fazer o possível é cômodo. Estou aqui, faço apenas o que dá. Mas aquilo que é necessário nos interpela a sairmos do nosso lugar, a encarar a realidade que muitas vezes nos desagrada. Então, irmãos e irmãs, acolhamos essa parábola do samaritano como um grande desafio para vivermos mais evangelicamente, promovendo o reino de Deus entre nós. Começando, claro, de dentro do nosso íntimo, das nossas famílias, alcançando aqueles lugares onde nós estamos inseridos. Não possamos negligenciar a palavra de Deus e a missão que o Senhor nos dá. Assim, peçamos então a Ele que nos ajude a realizar aquilo que humanamente nós não temos condições. Peçamos a força de Deus para que sejamos seus verdadeiros instrumentos no cuidado com o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.